Está começando Na Montanha, o seu podcast. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está assistindo ou ouvindo a gente. Eu sou o Ailton Zulu e esse é o Na Montanha, o seu podcast semanal. Ai, viu? Vamos lá, né? Estou recebendo aqui hoje uma pessoa muito especial, é a primeira vez desse segmento Na Montanha. Ela é médica otorrinolaringologista. Aê! Pós-graduada em medicina desportiva pela Unifesp. Ex-trail running, atual mãe da Bibi, convicta da importância das boas noites de sono, da prática regular de atividade física e da boa respiração nasal para ganho de performance e qualidade de vida. Estou falando da doutora Carla Falsetti Risola. Eu acho que eu errei o Falsetti, né? Falsetti. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Zulu. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada mesmo por ter aceito o meu convite para estar aqui, né? A gente que agradece. E eu fiquei uma semana ensaiando otorrinolaringologista. Só consigo assim. Se for falar de uma vez, não vai não. E vamos lá, então, iniciar o nosso Na Montanha podcast. É isso aí. Agora eu tô vendo aqui, ex-trail runner. É a primeira vez que eu vejo esse termo. E aí eu fiquei pensando, ex é quando acaba o amor, né? Aí vira ex, né? Acabou o amor pela montanha? Não acabou o amor. Não só não acabou o amor, senão eu não tava aqui, né? Porque assim, a minha ideia é realmente colaborar para que os atletas da montanha, com quem eu tanto convivi, tanto corri, tanto estive junto, continuem com esse amor e com qualidade, né, de vida, de capacidade de ganhar performance, de ganhar expansão no esporte. Agora, como mãe da Bibi, minha filha está com quase 4 anos, agora eu começo a pensar em retomar, porque o tempo que a gente passa, né, treinando na montanha é muito grande. E acho que ela ainda precisava bastante de mim nesse momento. Então, eu segui meus treinos, né? Aquele que você bota o tênis e sai correr na rua, que em 1 hora, 2 você tá de volta, mais rápido, mais fácil. Mas em algum tempo, quem sabe, não retomo. Estou recebendo alguns convites tentadores aí das minhas amigas do trail. Carlinha, vamos, bora! Já tô querendo. E com as mulheres no esporte, né? A gente tem aqui marcos, mulheres muito importantes falando no esporte, do trail, na corrida. E levar a minha pequena para começar desde cedo. Eu tenho medo de qualquer dia ser chamado de feminista, porque eu tenho trazido aqui muitas mulheres fortes. Mulheres fortes e especiais, e eu adoro, porque é o maior orgulho, né, a gente ver essa mulherada aí. Falaram assim, elas vão tomar conta do mundo. Mas quando falaram isso, elas já tomam conta do mundo, e isso é muito bom. Elas vão, né? Elas vão. Eu estou esperando uma ser presidente do Brasil. Acho que a única esperança do nosso país melhorar é ter uma mulher lá como presidente, viu? Porque a gente sabe que as mulheres são determinadas, disciplinadas, focadas. Elas não entram igual a gente em qualquer coisa. Por isso que nós homens vivemos menos, porque nós somos cabeça dura de verdade. Doutora, nós vamos falar de um assunto que poucas pessoas dão importância, né? Que é sobre a respiração. Respiração, atividade física, qualidade do sono. Ganho de performance. A gente acha que não precisa trabalhar isso, treinar essa parte, né? É um grande equívoco. Um grande equívoco, Zulu. Por quê? Porque assim, o que acontece? Qual é a primeira coisa que a gente faz, né? A gente fala do sopro de vida. Quando a gente nasce, ao suspiro antes da morte, a gente respira automaticamente. Então, por ser tão automático, a gente muitas vezes não coloca a atenção devida na nossa respiração. E assim, existem muitos pilares para boa saúde, para qualidade de vida. Mas tem 3 que todo mundo fala o tempo todo nas mídias, né? Que são atividade física, prática regular de atividade física, boas noites de sono e uma nutrição de qualidade. E como que você faz atividade física, ou dorme bem, ou se alimenta com qualidade, se você não respira bem? Então, às vezes as pessoas nem percebem, falam assim, que lado que você respira melhor? Você sabe que lado que você respira melhor? Não faço ideia. Exato. E o tempo todo a gente muda, né? Tem hora que você respira melhor por um lado, tem hora que você respira melhor por outro. Isso é fisiológico, isso é natural.
Mas tem gente que só respira por um dos lados e nem percebe. Aí quando a gente ajuda a respirar pelos dois, fala, meu Deus, né? Que coisa importante. E a minha ideia aqui não é que seja uma aula para ficar muito chato. Eu quero que seja útil, né? Para quem está assistindo a gente, para quem está ouvindo a gente, para os seus seguidores, para os nossos amigos corredores de montanha. Eu quero que seja útil. Eu quero que as pessoas... Eu queria que tivesse um monte de gente perguntando. Até fiz uma enquetezinha de algumas perguntas para que seja útil. Mas não tem jeito. Algumas coisas são muito importantes que a gente saiba para entender a importância da qualidade do sono, da respiração na nossa prática da atividade física. O que você mais escuta hoje em dia? Qual a maior dificuldade das pessoas hoje em dia? Uma das maiores dificuldades. Eu tô nesse meio aí. Qual que é? Dormir. Dormir bem. Entendeu? Eu sou especialista em noites mal dormidas. E aí você percebe, certamente, se você é especialista em noites mal dormidas, você percebe o impacto a hora que você vai treinar, né? De não estar descansado. Até na dificuldade em controle de peso. Exatamente. Né? Porque a gente, durante o sono, a gente tem alguns estágios durante o sono. Né? São 4 estágios principais durante o sono. E é muito importante que a gente passe o tempo adequado em cada um desses estágios para que a gente tenha todos os ganhos de uma noite de sono bem dormida. Então, a gente vai ter um estágio que vai fazer a nossa reparação física, né? Então, da parte de descanso mesmo, e toda a reparação metabólica, hormonal e tudo mais. Ciclo de cortisol, de adrenalina, de hormônios que controlam saciedade, fome, grelina, leptina, tudo isso que a gente ouve, durante o sono são feitas essas regulações, essas modulações, no estágio de reparação física. Depois, a gente tem um estágio do sono que é da reparação mental, intelectual. Se você também não passa o tempo devido, então não é só eu posso dormir 14 horas. Se não é um sono de qualidade, onde você faz apneias, às vezes respiratórias, ronca, restrição de via aérea, se não é um sono de qualidade, pode dormir 20 horas. Você vai ter a sensação de não estar descansado, né? A gente tem um exame que chama polissonografia, que faz essa avaliação do sono. Então, nossos ouvintes, né, se sentem alguma dificuldade no sono, é importante fazer, para a gente ver onde está a alteração do seu sono. Então, a reparação a reparação mental, intelectual. Durante o sono, a gente sedimenta o que a gente aprendeu durante o dia. Então, você aprende uma técnica nova de alguma coisa, uma informação no seu trabalho, mas é lá, no sono, que essa sedimentação, que é feita a sedimentação dessa informação, dos aprendizados. E memória. Não dorme bem, como é que fica a sua memória? Péssimo. Capacidade de concentração. Péssimo. Foco. Péssimo. Objetividade. Péssimo. Tudo aquilo que é da parte intelectual, você vai perceber os efeitos numa noite de sono mal dormida. E da parte emocional também, né? Uma pessoa que não dorme bem, uma outra noite, né? Eu falo, eu fui mãe agora, então eu fiquei alguns anos, né, sem dormir bem. E o quanto isso você fica atordoado, você fica meio aéreo mesmo. É uma sensação de ficar meio aéreo, né? E emocionalmente, irritabilidade. Muito. Oscilação de humor. Parece que você está numa eterna TPM, sabe? Então, oscilação de humor. Você às vezes está muito irritado, no mesmo dia você fica bem, tá tudo certo. Então, oscilação de humor, isso tem a ver com noites de sono não reparadoras. Muitas, né? Uma ou outra, ok, mas muitas noites de sono. Alteração de libido, alteração de ânimo. Zulu, vamos fazer tal coisa? Você até vai, mas o ânimo, né? Aquela coisa da vitalidade, da energia vital, fica desgastada com noites de sono mal dormidas. Então, o sono é fundamental. E como que você dorme bem se você não respira bem? Então, tá tudo muito interligado. Eu queria falar sobre o sono, entender um pouco o sono, porque a gente entendendo o quanto o sono é impactante na nossa qualidade de vida física, intelectual e emocional, fica fácil da gente entender um monte de coisa. Olha, tem aqui na sua frente um estudo de caso. Não dá para tirar nenhuma vírgula do que você falou aí. Nenhuma vírgula. É real, né? Exatamente. Eu estive aqui outro dia gravando, o Thiago estava ali e eu falei, eu dormi muito mal essa noite. E aí eu não conseguia lembrar o nome do convidado.
eu travava nas perguntas, a mente ela fica de uma forma que você fala, cara, eu não estou conseguindo raciocinar, né? Mexe com o humor. Agora está mais tranquilo, mas eu chegava domingo de manhã para dar treino, os alunos olhavam e falavam, nossa, cara, você já está de mau humor? Eu falo, não, vocês não estão entendendo, né? Eu estou no esforço aqui, ó. Estou fofo. Danado. E agora eu tenho uma aluna que passou por várias situações de não dormir, ela fala, cara, agora eu te entendo, eu não consigo dormir, eu fico com mau humor. Eu falo, pois é uma coisa muito irritante. E vai passando a hora e você percebe que não consegue dormir, isso vai te irritando mais. E aí o cortisol, né, a cortisona vai ficando ali. E o que acontece comigo normalmente, desculpem eu usar eu como autorreferência, mas eu estou aqui com uma especialista e ela pode não só ajudar a mim, mas a todos vocês, eu consigo pegar no sono rápido. Mas eu tenho acordado todos os dias entre 2 e 2:30 da manhã, né? E tem dias que eu acordo com fome. E eu deveria permanecer no seu estado de repouso. No meu estado adivinha o que eu faço? Ataca a geladeira. Ataca a geladeira. E eu já percebi que nessas fases ruins, eu tenho uma dificuldade imensa com o controle de peso. E a atividade física, ela se torna praticamente ausente, porque é como você falou, você fica no marasmo, você não tem uma vitalidade, a libido não é a mesma, mexe com todo o nosso organismo. Porque mexe no nosso sistema endócrino, hormonal. Mexe em tudo. Então, assim, eu acho que é importantíssimo, doutora, trazer esse assunto à tona e mostrar para as pessoas. Algumas pessoas já falaram para mim, faz meditação, respira. E, às vezes, por desconhecimento e ignorância, a gente acha que não é esse o fator importante. Que o que está causando aquele estresse, aquela insônia, são outras situações. E não é verdade, né? Pode até ser verdade, Lu. Pode até ser, sim, que outras situações. E a gente tem situações de estresse o tempo todo. Faz parte da nossa vida terrena, né? O estresse, né? Quem não tem que atire a primeira pedra. Mas até isso pode, sim, impactar em algum momento da nossa vida. Mas não pode tirar o nosso sono, né? De uma forma regular. Então, os exercícios de meditação, exercícios respiratórios, tem uma infinidade de técnicas. Eu vou fazer até uma imersão agora em julho. Eu vou passar uma semana, uma imersão, só em estudo de treinamentos de exercícios respiratórios para ajudar mesmo meus pacientes, tanto na parte funcional, né? Existe uma obstrução mecânica respiratória, um desvio de septo, uma hipertrofia de corneta, uma carne esponjosa, sei lá, adenóide, qualquer coisa que obstrua de fato a respiração, a gente pode resolver, né, na clínica. Mas existem situações de estresse, de ansiedade que alteram o nosso padrão respiratório. A nossa respiração fica aqui, ó, mais superficial. E ela aí não é efetiva. Não é efetiva. Aumenta, inclusive, o estresse, a ansiedade. Esse estado respiratório superficial que a gente respira, né, do tórax para cima, respira curtinho, ela aumenta a nossa ansiedade. Então, eu vou fazer uma imersão agora. Eu já tenho alguns estudos, alguma profundidade nisso, mas eu vou uma semaninha de só estudando sobre exercícios respiratórios. E eu quero trazer depois para vocês também, para ajudar nesse estado de ansiedade. Porque respirar tem uma parte fisiológica, mecânica, anatômica, mas tem a parte da nossa mente, que não para, né? Que à noite você vai dormir e fica lá, tem que pagar a conta, tem que não sei o que, como que eu vou, aquele cara que falou isso, que não sei o que. Então, aí a nossa cabeça começa e você não consegue dormir. Então, exercícios respiratórios muito simples, 2 minutos, né? Eu falo, comece antes de dormir, todos os dias. O problema é que a gente não acredita, a gente não faz. Entendeu? É que nem você fala pro neguinho, treina propriocepção, treina seu tornozelo. Ele vai lá e fala, não, só treina a coxa, só pra ficar forte na coxa. Mas você fala, ele não acredita que ajuda. Então, eu falo assim, gente, começa com 3. Deita na sua cama, de barriga pra cima, a hora que você for dormir. Põe a barriga pra cima e começa com 3 incursões respiratórias mais prolongadas e soltando. Ah, tem tempo? Não conta, porque você já vai pro mental. Fica ali na sua barriga. E quando a gente fala respirar fundo, geralmente a gente faz assim, ó. Né? Não é com o ombro. É aqui. A gente tem que expandir aqui, verdade. Ó. A gente tem que expandir aqui, ó. Você tem que sentir aqui, expandindo e voltando. Deita. 3. Me contem depois, façam isso também vocês, mas me conta depois, o Lu, você conseguiu fazer 3. Na segunda, você já está pensando em outra coisa. Então, a nossa dificuldade em focar no que está acontecendo ali, aquele momento, é muito grande. Então, começa com 3. O objetivo é chegar em 12. Começa com 3.
Só isso, só isso. Aí você passa para 4, aí você passa para 5, e assim vai até 12. Antes de dormir, todo dia. Acredita, faz. Entendeu? É verdade. A gente acaba desacreditando. Exato. E você sabe que não dormir bem, atletas que não dormem bem se lesionam mais, porque você também diminui a sua capacidade de foco, de atenção. Então, principalmente na montanha, um terreno extremamente irregular, a sua capacidade de foco, de atenção diminui. Aí você fala, não vi o buraco, não vi a pedra, tropecei. Mas isso piora se você não dorme bem. Então, Exato. aumenta o número de lesões. Isso tem vários estudos mostrando que o número de lesões em atletas que não dormem bem é maior. Eu passei por tudo isso aí. Né? E eu tive minha última lesão agora, eu voltei a treinar agora, fiquei 2 meses, eu tive uma torção de tornozelo caminhando. Principalmente o tornozelo. Atenção, foco. E foi um dia que eu fui treinar mais tarde, tinha dormido mal. O que eu faço? Quando eu durmo mal, eu falo, não dá para treinar agora cedo, eu vou treinar mais tarde. E aí mesmo assim o corpo ainda está sentindo, né? E a gente sempre fala para os alunos, para as pessoas, que na pirâmide é alimentação, treino e descanso. Se a gente quebra uma das pontas da pirâmide, que é o bom sono, você tem um bom sono, né? Fica comprometido. Não adianta você fazer um bom treino e você não vai conseguir fazer. Isso, né? exato. Você não vai conseguir fazer o seu melhor. Você não vai... Eu tava contando pra você, né? Antes da gente começar, tenho 2 atletas conhecidos no meio, né, da corrida de montanha, que eles melhorando o padrão respiratório, uma quebrou, bateu o RP dela de uns 21 de montanha, uns 45 dias depois de melhorar significativamente o padrão respiratório nasal dela. E o outro também lá no Cruze. Por quê? Porque ele falou, eu consegui um treino que eu nunca conseguia chegar, porque toda vez que eu aumentava a intensidade ou volume, eu ficava doente. Sinusite, laringite, né, faringites, todas as ites, piorava a minha rinite. Então, eu aumentava a intensidade de volume e ficava doente, volta 2 casas. Quando eu consegui melhorar essa parte respiratória, né, de via aérea alta aqui, eu consegui chegar num nível de treino que eu nunca tinha chegado antes. Fui lá e fiz o Cruze, como nunca tinha feito também. Então, não tem jeito. E outra coisa, o sono, a atividade física, tem pessoas que são mais sensíveis ao horário que faz atividade física. Você falou, às vezes eu vou fazer mais tarde. Isso é legal, porque o sol também da manhã, quando a gente acorda e olha para o sol da manhã, o nosso corpo entende que acordou. E já começa a produzir adenosina, que é um negocinho que vai ajudar a gente a dormir à noite. Né? Se você faz muito treino interno, é muito importante essa exposição à luz solar, principalmente na manhã. O nosso corpo entende que acordou, já começa o dia. E aí você passa o dia produzindo adenosina e à noite, né? Fazer atividade física à noite, tem pessoas que não sentem tanto esse impacto. Mas, em geral, o recomendado é que pelo menos 2 horas antes do seu horário de dormir, você evite a prática de atividade física. O que a gente recomenda? Exercícios de relaxamento, exercícios de respiração, né? Para fazer a higiene do sono. Legal. Ajuda no ritmo circadiano. A gente tem um ritmo, né, de sono-vigília, sono-vigília, sono-vigília. Quanto mais fiel você é a esse ritmo, mais o seu corpo entende a hora de acordar e a hora de dormir. Vamos falar, então, eu tenho certeza que tem muita gente interessada sobre melhorar a performance através da respiração. Como eu havia falado para você, eu tenho um caso de uma aluna que em treinos leves a frequência dela ficava altíssima. E aí, fazendo uma pequena investigação, percebi que era devido à respiração, à parte cardiorrespiratória. E coloquei ela para fazer alguns exercícios de respiração com um aparelho chamado Respiron. E depois disso, fazendo o mesmo treino, no mesmo terreno, melhorou o condicionamento físico, a performance, a frequência ficou mais baixa, então ela pôde colocar mais intensidade mais longe. Isso é uma realidade, né, doutora? Sim, com certeza, isso é uma realidade. É isso que o treinamento respiratório, a respiração, ela é treinável. Ela é tão automática que a gente não pensa que ela pode ser treinada. E, às vezes, é muito importante a gente respirar pelo nariz. Existe uma hora da atividade física que não tem como. Naturalmente, a gente vai precisar respirar pela boca, pela alta demanda de oxigênio. Pela boca você entra muito. Mas a qualidade
do ar respirado pela boca é muito pior do que a do respirado pelo nariz. Então, quanto melhor a sua função cardiovascular e mais tempo você conseguir sustentar uma respiração nasal, melhor. Porque o nosso pulmão, ele gosta do ar quentinho, úmido e puro. Quem está na montanha, a parte do puro, legal, ganhou. Mas o quentinho e úmido nem sempre é real. O nosso nariz, ele tem essa função de filtrar, umidificar e aquecer o ar. Então, você tendo um bom treinamento cardiorrespiratório, você consegue melhorar, inclusive, a qualidade do ar que chega no pulmão e a sua performance. É o combustível, né? É o combustível. Vai ajudar ali a oxidar os nutrientes para você poder melhorar a sua performance. E é uma verdade. A gente faz todos os tipos de treinamento, né, doutora? Musculação, aeróbico, né? O aeróbico é a corrida, não é? Isso. Não é o... Ou você vai nadar, você vai fazer bike, você vai correr. Não é o trabalho em si do pulmonar, do né? músculo diafragma. Exatamente. A gente precisa treinar o músculo respiratório. A hiperventilação é algo muito comum entre os corredores, né? Seja ele de rua ou de montanha, porque a gente percebe, e eu falo às vezes assim, gente, o dia que vocês me verem passando assim, já pode levar para ambulância. Né? Porque a pessoa, eu falo, respira, né? Puxa o ar, solta o ar. Isso aqui está numa deficiência muito grande e continua subindo a montanha. Por que não dá uma paradinha aí para melhorar essa respiração, né? É porque esse padrão respiratório de hiperventilação também traz um estado de ansiedade, né? Exatamente. Essa respiração curtinha, porque técnicas de respiração são pra gente a gente não vai deixar de ficar ansioso, nem vai deixar de ficar estressado, mas a gente consegue gerenciar esse estresse, essa ansiedade com técnicas de respiração. Teve uma pergunta que alguém me fez, que era, por que quando a gente está fazendo atividade física, a gente boceja muito? Né? Às vezes está fazendo atividade física, aquele bocejo. Isso acontece por algumas razões. Primeiro, tem que ver se você está dormindo bem, se você não está descansado, se você realmente está descansado, se aquele treino não está exaustivo demais para você. Então, assim, essas coisas básicas, né? Mas, outra coisa que acontece também, quando a gente está fazendo, principalmente treino de força, na academia, fazendo treino de força, lá na fisioterapia, que atleta que não faz fisioterapia, né? A gente faz um pouco de apneia, a gente retém, segura um pouco o ar. E ao contrário da hiperventilação, essa apneia que a gente faz, às vezes, segurando o ar, ou às vezes vai subir uma montanha e também segura um pouco, né? Prende um pouco, isso retém gás carbônico. E o gás carbônico dá essa sonolência, bocejar, né? Então, e outra coisa é que quando você está fazendo atividade física, vai mais sangue mesmo para o músculo, existe uma demanda maior de sangue, né, de oxigênio para os músculos, então tem um esparrame desse sangue para a parte muscular e com menor aporte cerebral. Então, pode dar uma sonolência porque tem muito sangue lá na parte muscular. Então, diminui um pouco o aporte cerebral. Então, são essas causas de você ficar bocejando. Mas não tem nada de grave, não tem nada de preocupante, porque isso é totalmente fisiológico. Então, eu vou te contar o que aconteceu domingo. Lá vai. Adoro. Eu estava vindo do treino, né? E aí comecei a bocejar no carro. E começou a me dar sono. E eu dei umas 2 pescadas. E aí, na marginal, falei, eu preciso encontrar um posto de gasolina que eu preciso dormir. E aí, encontrei um posto de gasolina, encostei o carro e dormi por meia hora. Né? Isso está relacionado, então, à minha atividade anterior. Porque eu já entro no carro ali e começo a dirigir, porque eu não estava bocejando. E aí, comecei a bocejar, é isso? Acho que você já estava cansado, como você falou, você dorme mal. Você está cansado, você faz atividade física um pouco mais extensa, mais intensa, mais extensa, cansado, dormiu mal. E a hora que você relaxa, a hora que você entra no carro e faz aquele relaxamento, a chance de você dormir e não briga com sono. Que bom que você parou. Não dá pra brigar. Porque é incontrolável. A gente dorme mesmo, né? É incontrolável. Então, que bom que você parou, que teve essa consciência. Eu nunca dirigi bêbado, nunca bebo e dirijo, mas eu acredito que o sono deve ser uma das piores situações, porque é incontrolável. Né? E assim, você não consegue. Eu já fui para o lado da marginal local e falei, o primeiro posto eu vou parar.
E aí parei, dormi meia hora, né? Avisei em casa, o pessoal deve achar que eu sou maluco, né? Saio cedo. E não volta nunca mais. Para pra dormir no posto. Mas é isso, sai cedo, dormiu mal, né? Falei, pessoal, tô aqui no posto, na Marginal, vou tirar uma soneca, daqui a pouco eu tô aí, né? Porque a gente tem que ser prudente também. Exato. Uma situação dessa é um acidente grave, a gente não quer isso, né? Doutora, existe técnica, exercícios que eu possa fazer no meu dia a dia? Você já falou alguns, mas eu preciso colocar isso na minha rotina também. Da mesma forma que eu coloco a musculação, que eu coloco o treino de corrida, isso é fundamental, né? O treino de respiração. Isso, coloca, é isso que eu tô falando. Às vezes a gente quer muita coisa. E que nem lavar o nariz, que é importante lá na minha especialidade. Eu tenho que lavar o nariz, respirar melhor, não sei o quê. Aí eu falo, não é porque eu tô de sacanagem, mas eu falo pra lavar uma vez, as pessoas falam, mas que mais que eu posso fazer? Eu falo, lava o nariz uma vez por dia que já tá bom. Faz o exercício respiratório antes de dormir, que já tá bom, entendeu? Se você fizer esse que eu te falei, eu quero ver quando você vai me mandar mensagem dizendo que você chegou em 12. Quando quando vocês chegarem em 12 incursões respiratórias focadas, capaz, assim, de consciência ali, você presente naquele momento, você me avisa que eu passo para outra técnica de exercício respiratório. A gente não consegue fazer nem 3. Você vai ver, você vai falar, Carlinha, não consegui 3. Tô lá. Aí, mas durante o dia, né? Antes, você já ouviu falar que cigarro acalma? Eu vou fumar um cigarrinho para acalmar? Não é o cigarro que acalma, muito pelo contrário. O cigarro tem só substância estimulante, só substância que pira, só substância que pilha, que deixa você mais excitado e mais ansioso e tudo mais. Mas o que faz o cigarro acalmar? Quando você fala, vou fumar um cigarrinho, né? Graças a Deus a gente escuta muito pouco isso hoje em dia, mas quando fala, a pessoa sai da situação de estresse e vai respirar. É verdade. Isso acalma. É você sair da situação estressante e respirar um cigarrinho. Só que o cigarrinho é aquele amuleto, que se você não tiver o cigarrinho, você não fala assim, agora eu preciso respirar um pouquinho. Filho ensina muito pra gente isso, né? Pra você não perder a mão lá, você fala, deixa eu sair, que eu preciso respirar um pouco. E é isso, é esse sair, só de você colocar foco na sua respiração, trazer a consciência pra sua respiração, você já não está mais identificado com aquela situação de estresse. Respira. O que você fala para os seus atletas, você não fala para eles respira? Então é isso, quando você se vir numa situação de estresse, bravo, fala, vou fumar um cigarrinho. Sem cigarrinho. Só isso. Sem cigarrinho. Sem cigarrinho. E alongando a respiração ali. Exato. Pondo consciência na sua respiração. E às vezes a gente não precisa mudar nada. Quando você traz consciência para a respiração, você vai perceber se você está respirando bem, se você está respirando curto, se você consegue trazer um pouquinho essa respiração para o diafragma, expande um pouquinho mais. Acabou. É isso. Não é diferente disso. É que as pessoas imaginam que tem grandes técnicas, coisas muito mirabolantes. É isso. Sai da situação, respira, expande para o diafragma, traz foco para sua respiração. Como eu estou agora? Você já se desidentificou da situação que estava te estressando. Já fumou seu cigarrinho. Verdade, bem interessante. Então, eu posso até simular que eu tô aqui fumando um cigarro. Exato, exato. Se você precisar de algum amuletinho, isso. Solta o ar, enche. Vê como é que você tá. Nossa, eu tava aqui curtinha mesmo. Tava respirando aqui, tava até com a garganta seca. De tão curtinha que tava a minha respiração, né? Interessante. Eu tenho uma próxima pergunta, e essa pergunta já aconteceu comigo poucas vezes, mas é muito frequente em uma aluna quando ela começa a fazer o treino em montanha, que é o entupimento do ouvido quando ela está em alguma altimetria. O que é isso, doutora? A gente... todo mundo aqui já foi pra praia, desceu a serra, Sim. Já andou de avião. O que a gente faz instintivamente quando a gente tá descendo a serra ou andando de avião? O que a gente faz? Eu fico com medo de avião. Eu rezo. O que você faz instintivamente? Eu rezo. Eu lembro tanto de Deus quando eu tô no avião. Eu rezo, né? Mas a gente acaba fazendo aqueles exercícios, fala, mastiga chiclete, boceja, tampa o nariz e assopra, né? Porque isso desentope o ouvido. Então, toda vez que você muda o nível pressórico, seja, né, mergulhando, onde você aumenta a pressão, seja subindo montanha, onde você diminui a pressão, você precisa equalizar a pressão dentro da cavidade nasal e paranasal,
da cavidade interna do ouvido, né, do ouvido médio, com a pressão atmosférica externa. Então, se você muda a altimetria, você muda a pressão externa. Então, você tem que equalizar a pressão também, fazendo essas manobras. Por isso que o ouvido entope, porque a pressão dentro e fora do ouvido fica diferente. Então, toda vez que você mudar um pouquinho mais de pressão atmosférica, para mais ou para menos, você precisa equalizar a pressão, fazendo essa manobra que a gente chama de manobra de Valsalva, mas instintivamente a gente faz. Aperta o nariz, né, e assopra com a boca fechada, abre e fecha a boca, porque você manda a pressão para dentro do ouvido e destampa. Quem não consegue respirar bem pelo nariz tem mais dificuldade de fazer a equalização de pressão. Por isso que quando a gente está gripado, com rinite atacada, sinusite, o mergulho é contraindicado, ou mesmo voar vai doer muito mais o seu ouvido, porque você não consegue, se você não respira bem, você não consegue fazer adequadamente a equalização da pressão dentro e fora do ouvido, que é feita pelo nariz, pela tuba auditiva, esse canal que comunica o nariz com o ouvido. Então, é muito importante respirar bem, inclusive para equalizar a pressão e não ficar com o ouvido entupido. Legal. A gente desconhece, né, o motivo real, desconhecia até agora. Né? E o que fazer em situações como essa. Eu tenho uma aluna que ela sempre fala, nossa, meu ouvido entupiu. Né? Sempre que está na parte alta da montanha. E aí eu pensava, por ser leigo, em alguma coisa bioquímica ali, faltando alguma coisa, seja um sódio, né, alguma coisa, e não tem nada a ver. Não, pode até ter, mas o mais comum, o mais provável é que ela não esteja... Se é toda hora treinou, foi pra cima, entope, provavelmente é alguma coisa mecânica mesmo, obstruindo, né, esse canal, essa tuba auditiva para equalizar a pressão. Tem que dar uma olhada na parte respiratória, se está tudo bem. Legal. Doutora, você falou doutora, eu vou infartar aqui, Zulu. Você me chama de doutora, eu vou cair aqui da cadeira. Só não vou falar especialidade. Carlinha, por favor. Eu só não vou correr o risco de falar especialidade. Não, pronto, doutorrina. Doutorrina. Voltando sobre a qualidade do sono, né? Muitas pessoas, em momento de desespero, elas recorrem a medicamento. Isso. Qual que é o limite? Existe um limite para você recorrer ao medicamento ou você realmente precisa ter esse diagnóstico e preparar esse pré-sono de uma forma adequada sem medicamento? Porque eu falo isso que eu fiz muitas vezes. E, de certa forma, doutor, é mais cômodo, tá? É mais cômodo o quê? Tomar o medicamento. Claro, sim. Né? Do que falar, olha, Zulu, vai lá, vamos trabalhar a respiração, vamos meditar. Não, eu não vou falar aqui o remédio, tá? Poderia até falar, porque é difícil comprar, mas que 3 gotinhas é uma maravilha, Não precisa nem falar, todo mundo já sabe, né? Eu acho assim, ó, não existe certo e errado. Existe qual é a sua motivação para cada coisa que você faz nessa vida, entendeu? Então, se alguém fizer algum mal para minha filha, eu sou capaz de matar e eu vou achar certo, entendeu? Se alguém fizer, eu sou capaz. Então, assim, eu acho que não existe certo e errado, existe qual é a motivação. E existem momentos da nossa vida também. Às vezes, existem situações que a gente precisa de rede de apoio, né? A minha briga, assim, é porque as pessoas tenham redes de apoio. Porque faz muita diferença nas horas de estresse, nas horas de dificuldade que todos nós passaremos nessa vida, a gente se desestabilizar um pouco. E rede de apoio é fundamental. O remédio nada mais é do que uma rede de apoio, entendeu? Para você dormir numa determinada hora. Então, eu não sou contra. Eu acho que existem situações, existem pessoas, existem momentos onde o remédio é uma grande ajuda, né? A medicina, quando bem usada, ela é uma bênção. Senão, a nossa expectativa de vida, não fossem os antibióticos, era 45 anos de vida. Antibiótico, vacina, hoje a gente vive 80, 90 com qualidade. Então, quando bem usada, ela é excelente. O problema é que é muito mais fácil tomar 3 gotinhas do que fazer meu exercício. Entendeu? Aí eu acho que esse termômetro, aonde eu estou precisando mesmo para me reerguer, para me estruturar, para até fazer o que eu preciso fazer, né? Ou quando eu me acomodei e estou usando isso aqui como um amuleto, uma desculpa para não fazer o que eu preciso fazer de fato. Essa medida,
é interna. Só você pode dizer para você. O que eu posso dizer como médica é que eu não sou contra. Eu acho que existem situações em que são necessárias, sim, medicações, né, para várias coisas. Mas é como a gente usa essas medicações. Essa é a diferença. Perfeito. E não ser um refém daquilo, né? Se você topar ser um refém, mas é uma escolha. Escolhi. Não quero. Mas tem um preço a pagar. Tem. É topar pagar os preços. A gente precisa topar pagar os preços. Né? Mas você tinha falado de qualidade do sono, voltando, só uma coisinha. Não dormir, Zulu, era técnica de tortura de guerra, né? Isso foi usado muito como tortura em guerra, só não deixa a pessoa dormir. O recorde são 7 dias sem pessoa dormir. A sensação é iminente de morte. A pessoa realmente enlouquece, perde completamente a noção da realidade, enlouquece, e é uma sensação de morte. Então, dormir é automático se você não fizer nada, eu não tô cansado. Se você ficar sentado, aí você vai dormir. Porque é normal, é fisiológico, você precisa. Não dormir enlouquece, deixa a gente doidinho. Legal. Doutora, eu tô aqui pensando, né? A gente investe em tantas coisas para correr melhor, para melhorar o pace, para ter RP, tênis de carbono, isso, a meia não sei o quê. não sei o quê. A mochila e Mas você poderia nos dar um curso, respire melhor e corra como nunca. Tá na manga. Tá lá. Spoiler! Pô, Tá na manga. Vai ser um porque eu prazer tenho compartilhar com certeza- vocês. Eu tenho certeza que isso, sem dúvida, vai trazer um benefício não só para você melhorar a sua corrida, mas para o seu dia a dia, né? É um programinha aí, chama Renascer. Respiração, nutrição adequada. Já posso dar spoiler que já tá na manga mesmo. Então, é um bom. spoilerzinho. Nutrição adequada, e quando eu falo em nutrição, não é só o que a gente come, né? É do que a gente alimenta a nossa alma também, do que a gente lê, com quem a gente conversa. Tipo, um prazer estar aqui conversando com você. Com quem a gente se relaciona. Então, de como a gente se nutre. Então, nutrição, respiração, nutrição, atividade física regular e sono de qualidade. Então, para a gente renascer para a vida, a gente precisa dessas bases. Olha aí, spoiler em primeira mão, quero convidar vocês, eu estarei fazendo esse curso, com certeza, porque eu também percebo, quando eu estou na ativa, que eu estou fazendo atividade física de forma adequada, meu sono melhora. Claro. Né? Eu tive agora a infelicidade de estar lesionado, aí piora o sono, a ansiedade é enorme e arrumo alguma maneira de ter uma compensação. No meu caso é a comida, principalmente a comida que engorda, que é o bolo, o doce, a torta, né? E quando eu falei que eu acordo de madrugada e eu vou para a geladeira, às vezes é por fome e às vezes é para arrumar uma recompensa. Sim. Né? Para aliviar aquela tensão que eu tô tendo, aquele estresse, porque é um momento de estresse, principalmente se no dia seguinte eu tenho um compromisso cedo. Aquilo na cabeça vai ficando uma máquina e não, vai ficando aquela perturbação, e eu vou ficando irritado, porque eu falo, cara, eu tenho que acordar daqui a pouco, vai dar o horário de acordar e eu não consigo dormir, né? E aí eu vou lá na cozinha pegar alguma coisa para tentar enganar o meu cérebro ali de uma maneira que eu sei que não é adequada. E isso desestabiliza a gente de uma forma geral, né, doutora? É que a comida, ela tem esse caráter afetivo, né? A nossa avó, que faz um bolinho. A mãe. É um caráter afetivo. Então, é uma forma de preencher mesmo um buraco, uma ansiedade, alguma coisa, a comida. O problema é que essas comidas que a gente come, elas pioram o nosso estresse, a nossa ansiedade, porque dá aquele conforto, né? São comidas geralmente muito calóricas, de altos índices glicêmicos. E aí, o que a gente acaba fazendo? Pico de cortisol. E aí, né, isso piora ainda mais a nossa ansiedade, o nosso estresse, faz hiperinsulinemia, aumenta cortisol. Então, aquela comida até dá aquele confortinho na hora. Mas, ao médio prazo, no pequeno prazo, piora ainda mais esse estado de ansiedade, de estresse e de culpa, porque você fala, putz, grila. E aí você entra nesse círculo vicioso de... né? Olha, por mim, eu ficaria aqui mais 3 horas te ouvindo e aprendendo. Posso voltar? Opa, já tá feito o convite, né?
Até porque, doutora, o Tiago já olhou para mim ali. Eu vi, Thiago, eu vi. O Tiago tá. O Tiago é mal, viu? Ele tá na técnica ali e já mostrou o relógio, né? Isso quer dizer que o nosso horário voou. Voou mesmo. Doutora, eu acredito que a gente tenha conseguido falar um pouco, né? E despertar o interesse das pessoas para essa relação que é fundamental, né? Respiração, sono, atividade física, tudo isso, eles têm uma conexão perfeita, né? Muito perfeita. E Perfeito. eu quero já deixar o convite para a gente voltar a bater esse papo, né? E trazer esse conhecimento para as pessoas, participar do seu curso, seguir as suas redes sociais, as suas dicas, que eu acho que é fundamental. Quem não cuida da respiração não cuida do corpo, né? A gente precisa respirar bem para viver bem. Para dormir isso. bem, para viver bem. E eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com você. Tem alguns conceitos que são básicos, mas eu quero que no próximo a gente tenha perguntas, que os seus seguidores, que os meus seguidores, que perguntem, manda pergunta pra gente, quero saber sobre isso, porque a gente está aqui para ajudar as pessoas, né? Não faz sentido a gente ficar batendo papo, a gente vai tomar um café ali na esquina, mas se a gente está aqui levando isso para as pessoas, para ajudar, né? Para levar capacidade de expansão de vida, de alegria, de performance, de vida. Então, mandem pra gente, vai ser um prazer. Legal. Me acionem, vai ser um prazer. Eu vou pedir para vocês fazerem essas perguntas aqui no YouTube, quando estiver assistindo o vídeo, pode fazer as perguntas e eu vou convidar a doutora Carla para responder essas perguntas e outras que irão surgir aí durante a nossa jornada. Será Doutora, um grande prazer. Deixa a sua rede social, seu contato, como encontrar você e dizer que foi uma honra recebê-la aqui. @doutora_carla_falsetti.otorrino e no YouTube, Carla Falsetti, otorrinolaringologista, medicina com amor. Isso, eu vou deixar tudo aqui embaixo, aqui no YouTube, no Spotify, para vocês poderem seguir a doutora. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada mesmo. Foi uma aula de pós-graduação. Na grande verdade, prazer. não foi de pós-graduação, não, porque a gente não tinha graduação sobre isso. Foi uma aula normal, mas a gente entendeu perfeitamente da importância. Eu quero trazer essa consciência de que é muito importante respirar e dormir. E treinar. Respira aí. Valeu, pessoal. Tiago na Técnica Estúdio Voz e até a próxima. Muito obrigada. Eu quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Autoescola Ideal Suzano. São 27 anos de comprometimento e respeito. Entre em contato pelo 11 9811 27 537. E a LA Studio, você que é fabricante de roupas e quer ter suas estampas exclusivas para suas peças, a LA Studio vai atender você com exclusividade e excelência. Entre em contato pelo 11 99 23 36 265. A Colmeia Print oferece soluções de impressão e serviços para comunicação visual nas áreas de ponto de venda, mídia exterior, materiais para eventos e ações de merchandising em geral. Oferecemos assessoria no desenvolvimento de peças e campanhas nas diversas mídias, suportes, acabamentos e tipos de instalações que esses segmentos necessitam. Acesse www.colmeiaprint.com.br. Quantas emoções cabem numa foto? A Foco Radical tem a resposta para os seus momentos inesquecíveis. Acesse www.focoradical.com.br. A Equilíbrio Esporte é a sua loja da alta performance. Se você busca superar os seus limites, encontrar equilíbrio e viver uma vida ativa, seja bem-vindo a Equilíbrio Esportes. A loja que compartilha sua paixão pelos esportes está pronta para te levar além. É isso, acesse www.equilibrioesportes.com.br ou pode chamar no WhatsApp no 11 26 25 29 99. E se você quiser ter um belo desconto, use o cupom Na Montanha 10 e tenha 10% de desconto na